Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robson e hoje nós estamos começando com a nossa playlist que vai tratar então da Física 1, abordada então no ensino médio. Claro que o que a gente vai ver aqui a gente pode estudar em qualquer curso, ou seja no ensino médio, ou seja no ensino superior, também com bases físicas, aonde você pode estar relembrando sobre os conteúdos de física do primeiro ano. Para quem está no primeiro ano agora do ensino médio, então a gente vai começar o nosso curso. Perfeito? Vamos lá. Quando a gente começa a trabalhar com a física do primeiro ano, a gente ensina para os alunos que a física ela é dividida no primeiro ano em a parte da cinemática, a parte da dinâmica e a parte da estática. A gente vai começar a trabalhar com a parte da cinemática, tá bom? Bem, a cinemática ela vai estar relacionada para a gente a um estudo extremamente importante, que quando a gente começa a estudar o movimento de determinados corpos, a gente primeiramente se preocupa com o que eu vou obter ao estudar o movimento dos corpos, né? Então, a cinemática, ela descreve ou ela se preocupa em obter as determinadas grandezas, que são a posição do objeto, né? Aonde é que ele vai estar em termos de posição, qual será a velocidade que ele vai estar adquirindo em um determinado momento e qual é a aceleração que esse determinado objeto vai ter num determinado momento, né? Claro que essas três grandezas elas podem variar, elas podem ser constantes e para cada caso a gente vai estar analisando aqui no nosso curso de Física 1, tá bom? Bem, uma das coisas quando a gente começa a abordar sobre a cinemática é procurar explicar para o aluno se ele está em repouso ou se ele está em movimento. Vamos parar para pensar aqui. Você que está em casa agora, que está assistindo essa aula, você está parado ou você está em movimento? E aí a gente fica com essa pergunta, né? Como é que a gente pode definir isso? Eu não sei definir se você está parado ou se você está em movimento. E aí é um pouco bem complicado. Mas aí, a partir do momento que você, vamos analisar aqui essa figurinha aqui, Veja que a gente tem, nesta figura, ou transmite a ideia, que eu tenho um ônibus em movimento. E alguém está aqui na parada de ônibus esperando por este ônibus aqui. Então, você está lá na parada de ônibus, aí você olha, lá vem o ônibus. Ele vai se aproximar de você, né? E aí você fala, o ônibus está parado ou está em movimento? Espera aí, mas parado ou em movimento em relação a quem? Né? A gente precisa definir, o ônibus está em movimento em relação a alguma coisa, em relação àquela árvore, em relação a um determinado poste, ou em relação a mim, né? A mim eu digo no contexto, você está lá na parada esperando o ônibus, né? Então, a gente tem que dizer que o objeto está em movimento ou não em relação a alguma coisa. E esse alguma coisa que nós chamamos, ele é chamado de referencial. Então, é chamado de referencial o corpo em relação ao qual se identifica se o corpo em estudo ele vai estar em repouso ou ele vai estar em movimento. Então, observe aqui nessa figurinha, esse passageiro aqui, Esse passageiro em relação a este motorista, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. A distância entre eles, conforme o tempo está passando, está mudando com o tempo? Interessante, né? A distância entre eles não está mudando conforme o tempo passa. Mas agora vamos para uma outra pergunta. Esse passageiro em relação àquela pessoa que está lá fora na parada de ônibus esperando, a distância entre eles nesse contexto está mudando?
Se está mudando, então significa que este passageiro ele está em movimento em relação a este referencial que está lá na parada de ônibus. Tá bom? Agora, este passageiro em relação ao motorista, veja que a distância entre eles não está mudando com o tempo. Se não está mudando com o tempo, então o passageiro está em repouso em relação ao motorista. Você, quando vai para a escola, vamos supor que você vai de carro, né? Com o seu pai ou com a sua mãe que vai lhe deixar. Você, em relação ao seu pai ou à sua mãe ou ao motorista, você está em repouso em relação ao motorista, porque a tua distância em relação ao motorista, né, seu pai ou sua mãe, não está mudando com o tempo. Agora, a tua distância, você está dentro do carro, a tua distância em relação a um poste de tensão, né, de fios, um poste ali de energia, né, melhor falando assim, está fixo lá na rua. A tua distância em relação a este poste agora está variando. Então, veja que se a gente mudar o referencial, eu posso estar parado ou eu posso estar em movimento. Então, veja aqui, um corpo está em repouso em relação a quem? Em relação a um referencial, se, olha a condição, se a sua posição em relação a este referencial não muda com o tempo. Agora, se a posição deste objeto muda com o tempo em relação a este referencial, ele vai estar então em movimento, tá bom? Então é extremamente importante entender esse conteúdo de referencial. Vamos lá. Bem, agora tipos de corpos, né? Os corpos em estudo. A gente tem duas classificações. A gente pode ter um ponto, os corpos eles podem ser chamados de ponto material ou eles podem ser chamados de um corpo extenso. A gente vai já ver o que é corpo extenso. Então, os corpos em estudo, eles são considerados ponto material ou pontos materiais se as suas dimensões, o tamanho desses corpos em estudos, não interfere no estudo do determinado fenômeno, ou o tamanho deles, ele é desprezível quando eu comparo com o tamanho ou as dimensões que estão sendo abordadas no exercício. Por exemplo, o tamanho de um determinado carro. Se você comparar o tamanho de um carro com o tamanho de uma estrada, por exemplo, vamos supor a BR-101, né? O tamanho da BR-101 é muito grande, o comprimento dela, né? Se eu for comparar o tamanho de um carro em relação ao comprimento da BR-101, é totalmente desprezível. Então, o carro, em relação ao comprimento da BR-101, ele se comporta como um ponto material. Vamos ver um outro exemplo aqui. O nosso tamanho em relação ao tamanho de uma formiguinha. Bem, o tamanho da formiga em relação ao nosso tamanho é muito menor o tamanho da formiga. Então, o tamanho da formiga é desprezível em relação ao nosso tamanho. Então, eu digo que a formiga é um ponto material. Beleza? Vamos ver agora aqui, ó, sobre um corpo extenso. Se o ponto material, as dimensões do meu corpo em estudo, as dimensões são desprezíveis em relação às dimensões que são abordadas no determinado fenômeno, agora no corpo extenso, eu não posso desprezar. Por exemplo, numa situação prática, vamos supor o tamanho do carro em relação ao tamanho da garagem. É desprezível? Não é desprezível, né? Se você está dentro de um carro e vai estacionar em um determinado local, o tamanho das vagas é exatamente, em média, para o mesmo tamanho, elas têm o mesmo tamanho, mais ou menos, de um determinado carro. Justamente para quê? Para que o carro venha a se posicionar, estacionar dentro daquele espaço que foi reservado. Então, nesse contexto, o carro, em relação ao tamanho da garagem,
ele já não é mais um ponto material, ele é encarado como um corpo extenso, porque as dimensões dele eu não posso desprezar em relação ao tamanho da garagem que está sendo disponibilizada para ele, tá bom? Então, aí o carro ele é considerado um corpo extenso, tá bom? Bem, aí, quando esse determinado carro ele está em movimento, por exemplo, ele vai ocupar determinadas posições. E aí, por exemplo, esse carro ele pode se localizar nessa posição, ele pode estar nessa posição, pode estar nessa, e assim sucessivamente. Aí, olha só uma coisa que é legal. Se eu pego essas posições aonde o objeto ele vai se encontrar, nesse caso o carro ele vai estar, se eu ligar esses pontos, veja que ele vai descrever um desenho bem legal para mim, que ele descreve para mim a trajetória executada por aquele determinado corpo. Então, a trajetória ela vai mostrar para mim o caminho que um determinado objeto ele vai ter, ou o caminho que ele vai passar, ou o caminho que ele já passou. Bom? Então, isso que descreve. A gente pode ter uma trajetória retilínea, né? Retilínea, uma reta. Eu posso ter uma trajetória circular. Eu posso ter uma trajetória parabólica, tá bom? Então, eu posso ter infinitos formatos de trajetória, perfeito? Bem, mas aí a gente vai se concentrar no momento em trajetórias retilíneas. Um pouco mais para frente em trajetórias circulares, tá? Bem, mas só que aí, a trajetória de um determinado objeto, nesse caso, ele pode ser diferente quando você muda a questão do referencial. Então, veja aqui, se eu tenho, pode ser que um avião, pode ser um asa delta, e aí tem alguém lá dentro que ele solta um objeto. Então, ao soltar um determinado objeto, ele vai, então, em relação, vamos adotar o referencial aqui embaixo, você está aqui embaixo. Sabe como é que vai ser a trajetória que você vai ver? Aquele objeto que vai estar caindo, vai ser essa trajetória aqui, essa trajetória parabólica. Você está aqui no chão e você está vendo o movimento aqui de um asa delta, ou pode ser um avião, e ele solta um objeto. Então, você que está aqui na terra, no chão, no solo, vai ver essa trajetória parabólica aqui, Mas o mesmo objeto que está em queda, ele pode ter uma outra trajetória se eu mudo o meu referencial. Se o meu referencial está lá no asa delta ou no avião, isso aqui pode ser considerado como avião também, que soltou algum objeto, quem está aqui dentro, ele vai olhar a trajetória desse mesmo objeto sendo uma reta. Então, veja como é extremamente importante definir um referencial para eu poder fazer o estudo do determinado objeto, tá bom? Então, ao adotarmos referenciais diferentes, podemos encontrar trajetórias diferentes, beleza? Vamos ver aqui, Quando a gente define como vai ser, então, a trajetória de um determinado objeto, a gente precisa, então, localizar esse imóvel ou esse corpo em estudo numa determinada trajetória. Bem, quando você olha este esquema, eu tenho aqui a trajetória ocupada ou realizada por esse determinado carrinho aqui, mas aí, qual é a posição dele? Ele está a quantos metros de quem? Eu não sei, né? Eu não sei quantos metros ele está aí. Então, por isso que é extremamente importante, numa determinada trajetória, a gente orientar essa determinada trajetória. E ao orientar essa determinada trajetória e definir um referencial para estudar, pronto, beleza. A partir dali, eu já vou poder, então, está determinando, o corpo fulano está a tantos metros de quem? Do referencial. Então, aí, quando a gente vai fazer essa medição, a gente sempre adota, por simplicidade, o meu referencial como o marco 0. Tá bom? E aí, a partir daí,
eu coloco a minha orientação. Então, a gente orienta, né, que o sentido positivo é para a nossa direita. Então, eu defini aqui a orientação da minha trajetória. Então, todos os pontos que estão à direita da origem, eu vou ter valores positivos. Todas as distâncias ou os valores, que você vê isso lá na matemática também, né? Que estão atrás da origem ou do lado esquerdo da origem, a gente vai ter, então, posições negativas. Tá bom? Então, por isso que é extremamente importante orientar a trajetória para a gente poder, então, estar localizando o objeto. Bem, aí quando a gente localiza um objeto, agora eu já tenho a capacidade de determinar qual é o deslocamento sofrido por um determinado corpo. Por que eu posso definir o deslocamento sofrido? Porque agora eu já defini uma origem, eu já defini uma orientação para a minha trajetória e agora eu tenho condições de dizer que o corpo ele está a 2 metros do meu referencial, 2 metros para a direita do meu referencial. Né? Aí esse objeto ele pode mudar de posição, ele pode mudar a distância que ele vai ter em relação ao referencial. Então, aí, vamos falar agora sobre deslocamento escalar. O que é isso? O deslocamento escalar é a variação. Variação de quê? Da posição sofrida por um móvel em uma determinada trajetória, onde a gente pode obter esse deslocamento fazendo o quê? Fazendo a diferença entre a posição final e a posição inicial desse determinado corpo em estudo ou móvel em um trajeto qualquer. Agora, quando se fala em distância percorrida, vai ser a soma de todos os espaços ou de toda a distância efetiva percorrida pelo determinado móvel. A gente vai ver agora aqui na prática. Olha só, veja aqui esse determinado desenho. Esse desenho diz para mim que o objeto na posição A, qual é a posição dele aqui? Está aqui a minha origem, o meu referencial está aqui, tá? E aí, ele está na posição A 10 metros da origem. Então, a gente escreve SA é igual a 10 metros, ou XA é igual a 10 metros, positivo. O corpo B aqui, o corpo B ele está a 30 metros da origem, ou do meu referencial. Tá vendo como agora, como eu adotei o meu referencial aqui na minha origem, eu tenho capacidade de dizer aonde o objeto se encontra. E também orientando aqui, eu colocando essa orientação, eu tenho capacidade de dizer que o corpo ele está do lado direito do meu referencial. Tá bom? Então, vamos percorrer aqui o trajeto de A para B. Então, ao fazer o trajeto de A para B, como é que eu vou encontrar o deslocamento? Veja que a definição de deslocamento escalar é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, tá bom. Então, a posição final, ele saiu de A e foi para B. Então, a posição final está em B. E a posição inicial está em A. Então, qual é a posição em B? 30. Então, por isso que eu coloquei aqui 30. Menos, né, a diferença. E a posição inicial, ele não estava em A? Então, tá bom. Então, 30 menos 10. Então, o deslocamento escalar, que é a diferença entre posição final menos posição inicial, é 20 metros. Nesse caso aqui, a distância percorrida ela vai ser, ele saiu de A e foi para B. Então, veja aqui, ele veio de 10 e foi para 20. Qual é a distância efetiva percorrida aí? São 10 metros. Depois de 20, ele foi para 30. Então, ele percorreu mais 10 metros. Então, eu vou ter 10 mais 10, 20 metros. Então, nesse contexto, o deslocamento escalar também é igual à distância percorrida.
beleza? Vamos mudar agora o trajeto. Ó, de A até C, vamos lá. Qual é a posição do objeto quando ele está aqui no ponto C? Bem, ó, 70. O que significa isso? Que esse corpo está a 70 metros do meu referencial, ou 70 metros da origem. Então, eu vou ter o C, não é a posição final? Está vendo que aqui está dizendo que ele saiu de A e foi para C. Então, C é a posição final. Então, eu vou ter 70 menos a posição inicial é 10. 70 menos 10. Então, eu vou ter aqui 60 metros. Então, esse é o deslocamento. Vamos verificar a distância percorrida? Vamos lá, ele saiu daqui, ó, percorreu 10 metros, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10 metros. Opa, olha só, ele percorreu 60 metros, né? Vou repetir, ó, 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60 metros. Então, nesse caso, o deslocamento escalar ele é igual à distância percorrida. Tá bom? Vamos mudar agora o trajeto. Vamos colocar que o corpo A saiu de A, foi para C e depois veio para B de bola. Então, veja aqui, ó, deslocamento escalar, primeiramente. Não é a diferença entre a posição final menos a inicial? Então, qual é a posição final dele? B de bola. Qual é a posição inicial? A de amor. Então, qual é a posição do ponto B? Qual é a posição aqui, ó, em B? É 30. Então, eu vou colocar aqui 30. Qual é a posição inicial? Ah, ele saiu de A. Qual é a localização de A? É 10 metros. Ah, então é 30 menos 10. Então, veja que o deslocamento escalar será de 20 metros. Ok? Agora, e a distância percorrida? Olha lá, distância percorrida. Ele saiu de A e foi para C. Então, vamos lá, ó. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60. Beleza? Guarda aí. Mais 60. Só que aqui o texto fala que ele saiu de B e foi... saiu de C de casa e foi para B de bola. Ah, então, espera aí. Então, isso aqui ele já percorreu 60. Então, vamos lá, vamos para B. Então, ele vai percorrer... Já percorreu 60, né? Então, ó, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10, 90, mais 10, 100 metros. Então, a distância efetiva percorrida por ele foi de 100 metros. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido a diferença aí entre deslocamento escalar e a distância percorrida por um objeto. Tá bom? Bem, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Nesse exercício, ele mostra para a gente, ó, na figura abaixo, estão representados os pontos A, B, C e D sobre o eixo orientado X, né, que é o eixo X, sendo o ponto O a origem do movimento. Opa, então bem aqui, a partir deste ponto ou nesta origem que eu vou poder então ter a capacidade de dizer que o objeto está a tantos metros em relação a ele, tá bom? Então, encontre as posições dos pontos A, B, C e D de dado. Letra B, deslocamento de um móvel que parte de C, chega em B de bola e a distância percorrida por ele. E na letra C, qual é então o deslocamento de um móvel que vai partir ou que sai de C, chega em B e retorna para o ponto C. E aí, qual é a distância percorrida? Então, vamos lá para a resolução. Então, eu tenho aqui, ó, letra A, as posições dos pontos A, B e C. Vamos lá, eu não vou mostrar aqui a resposta, mas vamos pensar aqui, ó. Ponto A. O ponto A está a quantos metros da origem? Ele está a 2 metros, perfeito? Então, ele está na direita ou ele está à esquerda do ponto O? Ele está na direita. Ah, então ele está em uma localização positiva. Ah, beleza. Então, eu vou escrever x de A
seja, a localização do ponto A, é igual a 2 metros positivo. Vamos para o ponto B. Veja aqui, ó, o ponto B. O ponto B está nesta posição. Qual é a distância que ele vai estar? Qual é a localização dele em relação à origem? Então, eu vou ter daqui para cá 1 metro, daqui para cá mais 2 metros. 3 metros. Positivo? Sim, porque ele está à direita da origem. Então, x de b é 3 metros positivo. Tá bom? Bem, o ponto C agora aqui, ó. Veja, qual é a distância do ponto C até a origem? A distância é 1 metro. Tá bom, ele está à direita ou ele está à esquerda da origem? Ele está à esquerda da origem, né? Então, como ele está à esquerda da origem, ele está atrás da origem, então a sua posição será menos 1. Observando que não existe distância negativa. Esse menos ele só está dizendo que o ponto C está atrás do referencial que foi adotado. E o referencial, nesse caso, está aqui na minha origem. Tá bom? Muito bem. O ponto D de dado. O ponto D de dado ele está a 1 metro mais 3, 4 metros. Só que esses 4 metros está atrás da origem, ou seja, menos 4 metros. Pronto. O deslocamento de um móvel que parte de C chega em B. E qual é a distância percorrida? Então, vamos lá, aqui, ó. O deslocamento não é a diferença entre a posição final menos a inicial. Ele chegou aonde? Ele chegou aonde? No ponto B. E ele saiu da onde? Ele saiu do ponto C. Então, o ponto B é a posição final dele. Então, por isso que aqui está escrito x de B menos x de C. Então, qual é a posição de B? É 3. Então, por isso que tem 3. Menos, qual é a posição de C? Menos 1. Por isso que, entre parênteses, aqui eu tenho o menos 1. Então, eu vou ter menos com menos, mais 3 mais 1, 4. Pronto, esse é o deslocamento saindo de C e chegando no ponto B de bola. Ok? E a distância percorrida? Vamos olhar aqui, ó. Ele percorreu 1 metro, mais 2, vai fazer 3 metros, e mais 1 metro, 4 metros. Ó, então, ele percorreu 4 metros. A distância percorrida foi de 4 metros. Vamos olhar agora o deslocamento de um móvel que parte, ele sai de C, ele vai chegar em B, B de bola, e vai retornar para o ponto C. E ele pede a distância percorrida. Então, vamos ver, ó. Qual é o meu deslocamento agora? Olha só. Ele saiu de C e ele retornou para o mesmo lugar. Então, eu vou ter posição final, x de C, que essa foi a posição final dele, e a posição inicial, x de C, posição em C. Então, eu vou ter menos 1, menos 1, menos com menos dá mais, menos 1 mais 1 é 0. Então, olha só, toda vez que um objeto sai de um lugar e ele volta para o mesmo lugar, o deslocamento é 0. Então, vamos pensar aqui numa situação mais prática também. Você sai da sua casa, você vai para a escola, ou você vai para a universidade, ou você vai para qualquer lugar, e você retorna para a sua casa, quanto é o teu deslocamento? O teu deslocamento vai ser 0, porque você saiu da sua casa, você executou diversas trajetórias, diversos caminhos por aí, só que qual foi a tua posição final? Você voltou para casa. Você voltou para o mesmo ponto de partida. Então, isso significa que o teu deslocamento escalar é 0. Muita atenção, tá? Agora, qual é a distância percorrida agora nesse caso? Vamos lá, ó. Saiu de C, andou 1 metro, depois foi para mais 2 metros, são 3, depois andou mais 1 metro para chegar em B,
4. Agora eu vou retornar para o ponto C. Ó. Agora eu vou andar mais 1 metro aqui, ó, 5 metros. Vou andar mais 2 metros para chegar na origem, 7 metros. E aí eu volto mais 1 metro para poder chegar no ponto C. Opa, 8 metros de distância percorrida. Viu a diferença? Okay? Então, quando se fala em distância percorrida, você vai se preocupar qual é a distância efetiva que foi percorrida para sair de um lugar para chegar em outro local. Quando se fala em deslocamento escalar, não interessa a trajetória. Você só vai se preocupar da onde o ponto saiu ou o corpo saiu e aonde é que ele chegou. Vamos agora aqui para o exercício 2. No exercício 2, considere a trajetória dada na figura abaixo. Em cada item a seguir, determine o deslocamento escalar e a distância percorrida. Observe que os pontos A e B eles estão em posições negativas, porque eles estão à esquerda da origem. O ponto D de dado ele está em posição positiva, porque ele está à direita da origem. Tá bom? Então, observe aqui, ó, posição de A. Ele está a quantos metros atrás da origem? Ele está a 8 metros atrás da origem. Então, ele está a 8 metros, só que como ele está atrás, eu vou colocar um menos aqui. Tá bom? O ponto B de bola. O ponto B de bola ele está a 5 metros da minha origem, só que ele está atrás da origem, ele está à esquerda. Então, eu vou colocar aqui menos 5 metros. O ponto C vai ser 0, porque ele está na origem. E o ponto D de dado, ele está a 2 metros da origem. Porém, ele está do lado direito da origem. Ele está à frente da origem. Então, é 2 metros positivo. Então, com essas informações aqui, a gente vai determinar qual é, então, o deslocamento escalar obtido no trajeto A, B de bola, D de dado. Ou seja, ele saiu do ponto A, foi para o ponto B de bola, e vai chegar no ponto D de dado. Então, o deslocamento é a diferença entre posição final menos inicial. Então, eu vou ter aqui posição final. Ele não chegou no ponto D de dado? Qual é a posição do ponto D de dado? É 2, olha só aqui. Ó. Menos a posição inicial que é em A. Quanto vale a posição inicial de A? Não é menos 8? Então, menos 8 dentro do parênteses. Eu te aconselho sempre que se uma posição for negativa, coloca no parênteses, tá? Justamente por causa dessa coisa aqui que a gente vai fazer, ó. Olha só, menos com menos vai ser mais. Então, tem muito aluno que tem dificuldade nesse contexto e acaba errando. Então, eu vou ter menos com menos mais, 2 mais 8, 10 metros. Esse é o deslocamento no trajeto A, B de bola, D de dado. E qual é a distância percorrida? Então, vamos interpretar aqui, ó. De A para B de bola, quantos metros foram percorridos aqui? Ó? 1, 2, 3 metros. Beleza. De B até D de dado. Então, a gente já tem 3 metros, né, percorridos. Então, veja aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, ele andou mais 7 metros. Então, 3 mais 7... Isso faz com que eu tenha uma distância percorrida de 10 metros. Vamos dar continuidade aqui. Ó. A letra B. O trajeto B, D de dado e C de casa. Então, agora, ele saiu dessa posição, foi para esta posição e depois ele retornou para esta posição aqui. Ó. Então, vamos analisar agora. Eu quero deslocamento escalar. Então, Robson, ele saiu da onde? Ele saiu do B de bola. Robson, ele chegou aonde? Ele chegou no ponto C. Ah, então tá bom. Então, vai ser posição de C menos posição de B. Quanto vale a posição de C? Vale 0. Quanto vale a posição de B? A posição de B vale menos 5. Então, 0 menos 5 vai ser igual a 5 metros. Tá bom? E qual é a distância percorrida? Olha só, analisa bem aqui comigo. Vamos lá. Vamos sair aqui de B de bola. Ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 metros. Mas ele não foi para o ponto C? Então tá bom. Então, ó, eu já tenho 7 metros percorridos, ok? Então, vamos lá. Então, 7 mais um, 8 e mais um, 9. Eu vou parar no ponto C. Então, olha só a distância que ele percorreu, 9 metros. Então, ó, de B para C, o móvel andou 5 metros. Entre C e D, ele andou 2 metros. Agora, ele está voltando. De D para C, ele andou mais 2 metros. Então, a distância total percorrida foi de 9 metros. Beleza? Muito bem. Então, a nossa aula de hoje a gente já termina agora. A gente encerra essa nossa primeira aula. É uma aula onde eu abordei aqueles conteúdos iniciais para você, tá bom? Para você entender. E eu trouxe exercícios para você também, para você estar praticando essa questão de deslocamento escalar, como é que a gente localiza um objeto e distância percorrida, tá bom? Eu espero que você tenha gostado aí da aula de hoje e que você esteja, então, aprendendo e crescendo a cada dia mais. Se você gostou aí realmente desse vídeo, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal. Nós temos aqui preparado para você mais aulas. E eu já estou preparando aí o nosso próximo vídeo que a gente vai trabalhar com exercícios e mais exercícios passo a passo para você entender, tá bom? Um grande abraço aí do professor Robson e tchau, tchau!